De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, o Grêmio perdeu para a equipe do São Paulo no Morumbi, o jogo foi muito ruim e o técnico Luis Castro definiu o grande culpado pelo resultado do Grêmio em São Paulo. A gente vai falar nesse vídeo também sobre Cristaldo. Eu tenho detalhes novos, uma conversa importante para revelar para você sobre o futuro do camisa 10 do Grêmio nesse momento. E também a limpa ou a nova barca de saídas que o Grêmio está tentando preparar para a temporada de 2026 e são vários nomes que estão na mira e um número mágico aí que o Luis Castro tem para essa temporada. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo. Sendo inscrito e estando com o sininho ativado, vai receber aviso sempre que tiver vídeo no ar. Tem vídeo todos os dias, então você vai saber das informações antes de todo mundo. E deixando o like, avisa para o YouTube, mostra para a plataforma que o conteúdo vale a pena, que o conteúdo é relevante e assim o YouTube entrega para mais gente também. Já prepara um comentário para deixar aqui a tua opinião, porque eu quero ler as mensagens de vocês e leio todas sempre sobre essas informações que a partir de agora a gente vai trazer aqui nesse vídeo do canal. Vamos começar falando sobre o jogo, sobre Grêmio e São Paulo e Grêmio, lá no estádio do Morumbi, uma derrota que para o Grêmio foi bastante impactante, né? O técnico Luis Castro foi para a entrevista coletiva num tom até diferente das respostas, né? Um pouco mais incisivo em relação à pressão que vem sofrendo, eram perguntas mais duras, né? Já também cobrando uma falta de estabilidade do time em termos de resultados, né? Basicamente ali aquele segundo tempo contra o Botafogo, outras perguntas que já iam no tom de será que os jogadores entendem as suas instruções, estão entendendo as ideias do trabalho? Você consegue extrair mais do time do Grêmio, né, nesse ponto da temporada? Por que o time sofre tantos gols? Perguntas nesses termos, tá? Mas o mais importante aqui é que o Luis Castro assumiu para ele toda a responsabilidade da estratégia de jogo que foi colocada em campo no Morumbi e absolveu os jogadores do resultado do jogo, né? Durante toda a entrevista coletiva ele disse: ele era o culpado, foi ele quem pensou a estratégia, ele livrava os jogadores, o time não conseguiu competir no primeiro tempo e o time no segundo tempo foi prejudicado por uma expulsão bastante cedo, né, do Wagner Leonardo, que aí comprometeu uma possível reação que o Grêmio pudesse ter no jogo, nas palavras do técnico Luis Castro. Ele também reconheceu e falou sobre isso, que o Grêmio tem dificuldades quando baixa o bloco, né, quando joga de forma mais defensiva. Ele entende que existe uma falta de coordenação do sistema defensivo para jogar com esse bloco baixo, para recuperar a bola e poder jogar, né? A ideia do Luis Castro, e ele disse e reafirmou nessa entrevista, é muito clara. Quando tem a bola, tem que atacar. Se não tem espaço, tem que rodar a bola. Só que para roubar a bola, tem que roubar. Tem que conseguir tirar do adversário. E o Grêmio adotou essa postura de mais defensivo, de jogar um pouquinho mais baixo em termos da defesa, e não conseguiu fazer na visão do treinador. Sempre lembro aqui no canal, né, que essas não são as minhas opiniões, o meu canal não tá aqui para que eu dê as opiniões, né? Estas são as informações baseadas nas opiniões do treinador, e isso é a informação que eu preciso trazer para vocês aqui, certo? Bom, para além disso, para além do jogo contra a equipe do São Paulo e a derrota, vamos falar nesse vídeo sobre o Cristaldo, porque surgiu nos últimos dias, né, a informação do Toronto FC, interessado no jogador, de uma possibilidade de o Cristaldo não querer sair, né? O Grêmio nega a proposta, nega uma conversa, mas pelo que eu senti do Grêmio, né, o Grêmio até gostaria que tivesse, né, colocaria o Cristaldo aí para uma negociação se houvesse a possibilidade. Vocês sabem, tem uma outra informação já desde depois do Grenal, que teve gente dentro do Grêmio que cogitou uma rescisão de contrato. Tamanha a irritação com o Cristaldo e ele ficou fora, inclusive, da viagem a São Paulo. Bom, eu conversei com o empresário do Cristaldo, que está em Porto Alegre, o empresário dele, o Inácio Vilarinho, ele fez o negócio, ele é o empresário do Leonel Pérez, né? Então ele fez a negociação toda com o Grêmio e com o Huracan. E está em Porto Alegre para a apresentação do jogador, né? Para o que foi a oficialização, o anúncio, exames médicos e tudo mais. E aí eu perguntei pro Inácio Vilarinho sobre a situação do Cristaldo, né? Se ele tinha informação do Toronto, qual era a relação dessa informação que surgiu com a realidade.
E ele me disse, olha, eu não tenho informação sobre isso, eu não sei absolutamente nada dessa situação, não tem nada acontecendo que eu esteja envolvido. Aí perguntei para ele, bom, mas tudo bem, essa é a tua resposta sobre isso, mas e qual é a situação do Cristaldo? Ele tá feliz no Grêmio? Ele pensa em sair? Qual que é a situação? E ele me disse, olha, o Cristaldo tá muito contente em Porto Alegre, ele gosta muito do Grêmio, ele gosta muito da cidade e tá muito bem adaptado. E aí eu tentei insistir e perguntar se ele teve alguma chance de sair, qual era a situação, e aí eu não tive mais uma resposta, nenhuma resposta do empresário do jogador. Isso é um ponto que eu preciso colocar aqui, porque isso é a atualização do que diz o lado do jogador em relação a isso, tá? Repito aqui, conversei com o Grêmio me disse que não tem proposta, que não tem conversa com o Toronto, e esse é um ponto em comum, tá? Que as duas partes dizem. Isso significa que o Cristaldo não vai sair do Grêmio? Não, porque o Cristaldo, hoje o Grêmio quer negociar. Agora, ao mesmo tempo, eu vou conectar duas informações rápidas aqui. Primeiro, no fim do ano passado, quando houve aquela possibilidade de uma saída dele para a Arábia Saudita, que foi uma informação que o Grêmio confirmava, uma proposta do Al Tawon, o Cristaldo e os seus empresários ficaram muito irritados. Eles entenderam que ali era um processo de fritura que o Grêmio estava fazendo com o Cristaldo, ao falar sobre a proposta, né, ao dizer que o jogador estava saindo, ao tentar forçar uma barra para ele ser negociado. Isso é uma informação sobre o que pensa o lado do Cristaldo, ou o que pensava, ao menos, até novembro, dezembro do ano passado, beleza? E a outra informação que eu trago aqui é que o empresário do Cristaldo, há algumas semanas, respondeu o Lucas Melo, do Correio do Povo, repórter do Correio do Povo, dizendo que o Cristaldo não sairia do Grêmio. Se especulou, né, que ele iria para o Huracan, no negócio com o Leonel Pérez, e o empresário disse, olha, ele não vai sair, ele vai cumprir o contrato no Grêmio. Tá? E aí eu tenho uma outra informação, essas são as duas que eu conecto, tá? Mas eu tenho uma outra informação de que o Cristaldo, ele provavelmente vai forçar essa permanência no Grêmio, justamente pensando numa possibilidade de sair lá na frente, lá em dezembro, e tentar se recolocar num outro clube. Hoje ele não tem interesse nas propostas que até agora chegaram, né? Ele não tem interesse, não tem mostrado interesse em deixar o Grêmio, em rescindir um contrato, por exemplo, não é algo que tem se falado nos bastidores, então segue tudo como está por enquanto, a não ser que apareça uma proposta que seja vantajosa para o jogador. Então, enquanto isso, ele vai seguir e vai continuar sendo jogador do Grêmio. Contrato dele até dezembro dessa temporada. Vamos fechar esse vídeo falando sobre mais possibilidades de saídas, porque a informação do Jason Lisboa da Rádio Gaúcha é a seguinte: o Grêmio quer trabalhar, o Luiz Castro tem como ideal o número de 27 jogadores no elenco na temporada, beleza? Guardem esse número, 27. Hoje o Grêmio tem 34 jogadores. São 34 jogadores, incluindo os dois reforços, o Nardoni e o Pérez, e sem contar os garotos da base, que ainda não são oficialmente jogadores do grupo principal. O Mac, o Thiaguinho, o Jefinho, o Vitor Ramon, esses jogadores que estão treinando com o grupo principal, tá? O Roger, eles não são jogadores do elenco principal. Mas a ideia da direção, da comissão técnica é 27 jogadores mais velhos do grupo, mais a gurizada completando, tá? Então eles não vão entrar necessariamente nessa conta. Os números importantes são os 34 que estão aqui agora e os 27, que é o número mágico do Luiz Castro. Porque o Grêmio precisa fazer 7 saídas para chegar nesses 27. O que eu ouvi é que pode ser pouco mais de 27, pode ser 28, 29, daqui a pouco 30, porque é muita gente para ter que sair depois de mais de 15 saídas que o Grêmio já fez, né? Então tem muito mais gente para sair ainda para chegar nesse número. Tem alguns jogadores que a gente pode citar aí que o Grêmio quer negociar, o Cristaldo, o Aravena, o Cuejar. O Grêmio deixa portas abertas aí se chegar proposta que interesse pelo Bright White. Tem uma dúvida sobre como é que o Vila Sante vai voltar, se daqui a pouco não pode ser ele um negociado no meio do ano, porque chegou bastante gente para esse setor, né, onde joga o Vila Sante. Então, assim, se olhar bem o elenco, tem possibilidade de sair 7 jogadores, tá? Tem 7 jogadores para sair. A questão é que não tem nenhum indicativo agora de que isso vai acontecer, porque aqueles movimentos de rescisão de contrato que eram os mais urgentes, em tese, o Grêmio já fez. E os jogadores, a partir de agora, é mais difícil de rescindir.
os que estão aqui ainda? Porque são jogadores ou que vez ou outra são utilizados, são jogadores com altos salários, ou são jogadores que o mercado não está absorvendo ainda, né? Então rescindir também não está valendo a pena do jeito que o Grêmio tem a sua situação hoje. Então o Grêmio tem 34 jogadores no elenco, contando com os 2 reforços, quer chegar a 27, que seria o ideal, mas nesse meio do caminho teriam 7 jogadores para sair. E por enquanto o Grêmio não tem nenhum indicativo, ainda que vá reforçar o trabalho para que as saídas aconteçam, é o principal foco agora. O Grêmio não tem nenhum indicativo nesse momento, nenhuma negociação mais avançada para começar a limpar, em tese, o elenco com essas 7 novas saídas. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aqui nesse vídeo. E você já sabe, né? A qualquer momento a gente tá de volta. Valeu!